Bom dia, nono ano. Good morning. Como vocês estão? Espero que bem. Eu venho nessa segunda-feira apresentar para vocês a nova metodologia que nós utilizaremos ao longo dessa semana e até que as nossas aulas presenciais retornem. Nós estaremos subindo para esse canal do YouTube todas as aulas de vocês que vocês teriam no dia. Então nós seguiremos normalmente o nosso horário de aula. Por exemplo, hoje, segunda-feira, vocês teriam 2 aulas de literatura, 1 aula de química e 2 aulas de inglês. É por isso que, dando sequência nesse vídeo, vocês assistirão às aulas dos professores nessa mesma sequência. De literatura com a Miss Cris, de química também com o Mr. Gleidson e a 4ª aula de inglês com o Mr. Steffley. Estou deixando para vocês aqui na descrição desse vídeo todos os minutos e os segundos que essas aulas comecem, para que vocês possam retornar a essas aulas quando vocês quiserem e possam assistir quantas vezes vocês quiserem. É por isso que nós escolhemos essa plataforma, né, o YouTube, para subir os nossos vídeos. Porque assim os nossos conteúdos, as nossas aulas ficariam arquivadas, gravadas para vocês e vocês poderiam acessar de qualquer aparelho, né, de uma Smart TV, de um celular, de um tablet, de um computador, e vocês poderiam assistir quantas vezes vocês quisessem. Ok? Então, só não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar aí o sininho para que vocês recebam as notificações sempre que a gente subir vídeos novos. Todos os dias, a partir das 9 horas da manhã, os vídeos já estarão aqui no canal para que vocês possam assistir, ok? Para vocês assistirem aos vídeos do nono ano, basta você entrar aí na nossa playlist aqui no canal e acessar então a sua turma do nono ano, ok? Espero que vocês tenham uma ótima semana, que vocês estejam se cuidando e, no mais, morrendo de saudade, boa aula para vocês! Olá, 8º ano, bom dia, good morning, como vocês estão? Eu estou aqui nessa manhã de segunda-feira para apresentar para vocês essa nova metodologia de como vamos apresentar as nossas aulas para vocês. Nós vamos subir todos os dias às 9 horas para esse canal do YouTube as nossas aulas que vocês teriam naquele dia, seguindo assim o nosso horário de aula normalmente. Hoje, por exemplo, vocês teriam uma aula de ciências, uma aula de inglês, uma aula de informática, uma aula de redação e uma aula de matemática. É por isso que na sequência desse vídeo vocês verão essas aulas nessa mesma sequência. Primeiro, a aula de ciência com a Miss Val. Segundo, a aula de inglês com o Mr. Steffley. Terceiro, a aula de informática com o Mr. Gleidson. Quarto, a aula de redação com a Miss Cristiane. E por último, a aula de matemática com o Mr. Matheus. Ok? Estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos que essas aulas começam, para que você possa pular para essas aulas ou voltar a essas aulas quando você quiser. Nós escolhemos a plataforma do YouTube porque aqui vocês poderão assistir às aulas quantas vezes vocês quiserem e quando quiserem, ok? Se inscrevam aqui no canal, assinem aí o sininho para você receber todas as notificações e acompanhe então as nossas aulas de forma online. Esforcem-se para fazer todas as atividades propostas pelos professores. No mais, queria dizer que estou morrendo de saudade de vocês e boa aula! Olá, nono ano, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo, espero que com vocês seja tudo ótimo, tudo maravilhoso. Passando aqui para falar com vocês sobre essa atividade de literatura, tá? Relacionada ao livro Prometeu Acorrentado. Vocês estão aí do outro lado, estudando, realizando atividades, fazendo leituras, como se vocês estivessem na escola, porém em casa,
Da mesma forma, nós professores também estamos trabalhando para que vocês tenham o máximo de aproveitamento com relação à aprendizagem, a apreensão de conteúdos, tá? Para que ninguém fique prejudicado. Tá dando tudo certo, todo mundo tá de parabéns, e tenho tido um feedback muito bom com relação a vocês, tudo bem? Bom, vamos falar agora sobre a nossa atividade. Eu preparei uma atividade para vocês que consiste em uma análise paralela. O que é análise paralela? É você, uma situação, um paralelo de análise com outro objeto, com outra situação, enfim. Isso é uma análise paralela. Dá um exemplo aqui bem rapidinho aqui para vocês de análise paralela. Quero que você faça uma análise paralela com relação aos chocolates da Copenhague e os chocolates da Cacau Show. Então, você vai analisar o que tem um, o que tem outro, o que falta em um, o que falta em outro, e vai juntar tudo isso. Então, vai montar um texto com essas duas análises. E isso é uma análise paralela, tá? Só que aqui você vai fazer esse tipo de análise com relação ao livro e a um curta-metragem que eu coloquei aí para vocês, tá? Com relação à leitura do livro, nós já vimos falando desde o início do ano sobre a importância de estar lendo antecipadamente o livro, tá? Eu sei que alguns já tinham começado a ler, outros ainda estavam meio assim, né? Ensaiando. Porém, nesse período de quarentena, foi passado um roteiro de leitura diário, em que cada dia vocês estivessem lendo, né, uma parte do livro, um capítulo do livro, tá? 2 capítulos. E eu creio que todo mundo nesse momento já tenha finalizado a leitura do livro, tá? Você precisa ter feito essa leitura para fazer a análise, né? Não tem como, igual o exemplo que eu dei. Como é que você vai analisar um chocolate da Cacau Show com relação ao da Copenhague se você não comeu nenhum dos dois ou comeu só um? Entenderam? Do mesmo jeito aqui, o nosso trabalho aqui em literatura. Então, eu quero que vocês façam essa análise, tá? Com relação ao livro e com relação ao filme, ao curta-metragem. Então, eu olhei com vocês aqui uma parte aqui dessa ideia que eu coloquei aqui, né? Dessas informações aqui relacionadas ao livro. Prometeu é um semideus da mitologia grega, um dos titãs e irmão de Atlas. É considerado o criador da humanidade. Roubou o fogo dos deuses para dá-lo aos homens. Esse é o tema que inspirou Ésquilo na belíssima tragédia Prometeu Acorrentado, ok? Que data-se do ano de 1465 a.C., tudo bem? Então aqui eu tenho o filme, é um curta-metragem, Prometeu Acorrentado. Ele traz por meio de imagens e legendas um resumo da história de Prometeu. Nesse material, você transportará a sua mente para os acontecimentos relatados no livro Prometeu Acorrentado, tá? Aqui eu tenho aqui um link de acesso para que você, né, esteja assistindo a esse curta-metragem. Vou abrir aqui para vocês. Depois não tem desculpa. Ai, o meu link não abriu. Não funciona. Vou achar aqui um pouquinho, peraí. Então, aqui é um curta-metragem que ele traz imagens e vem contando a história, tá? Então, vocês assistam aí, aproveitem esse momento para assistir com alguém que esteja aí com vocês, né, os responsáveis de vocês, um primo, um irmão, enfim, quem estiver passando esse período de isolamento social lá em casa, tá bom? É uma atividade avaliativa, ou seja, quando as nossas aulas presenciais voltarem, né, eu estarei avaliando e atribuindo nota, tá bom? Para o primeiro bimestre. Elabore um texto analítico, ou seja, baseado em análises a respeito do livro Prometeu Acorrentado e o curta-metragem Prometeu Acorrentado. Eu quero que vocês apontem semelhanças entre o livro e o curta-metragem. E eu estipulei 25 linhas porque eu acredito, o mínimo, que nós estamos falando de uma análise de um livro e
de um filme, né, de um curta-metragem. Então, eu acredito que vocês terão muito assunto para falar, para ser analisado e refletido com relação ao livro e ao documentário. Obviamente, você precisa ter lido o livro e assistido, né, o filme. Essa atividade eu quero que vocês façam ela no caderno de literatura, tá? Façam um cabeçalho, aquele cabeçalho padrão que vocês estão acostumados a fazer. Você vai imaginar que você está lá na escola. Imagine que você está lá na sala do 9º ano, estudando, concentrado, prestando atenção, observando tudo, né? E fazendo o cabeçalho. Caprichar na caligrafia. Eu quero uma caligrafia, como eu sempre venho falando com vocês, uma caligrafia que vocês entendam, que eu posteriormente também possa vir a entender quando eu estiver fazendo as correções, tá bom? Eu quero que vocês organizem o texto de vocês de forma criativa. Você pode ser criativo, você deve ser criativo com relação às suas ideias e suas análises. Porém, eu quero que vocês respeitem as normas gramaticais, pontuação, acentuação, conjugação verbal, tá? Tudo isso está dentro, isso e diversas outras normas gramaticais, que o nosso texto, esse texto que eu estou solicitando a vocês, é um texto que deve ser feito, deve ser escrito dentro da norma culta. Então, você não vai colocar gírias, abreviações na linguagem da internet, tá? Qualquer dúvida, tô por aí, pelas redes sociais. Eu tive alguns contatos, né, de alguns alunos que estavam com dúvidas na atividade de gramática. Qualquer coisa é só me chamar por lá. Se eu demorar um pouquinho é porque eu tô fazendo alguma outra coisa, mas logo eu vejo, tá? Bom trabalho. Dizer pra vocês que eu estou com muita saudade de todos, tá? O nosso convívio social, ele é muito importante, né? Não só para mim, mas para todo mundo. Mas que esse momento é um momento para que você cuide de você e que você cuide de quem esteja próximo, tá bom? Sei que é difícil ficar em casa, não é fácil, mas é pro nosso bem, tá bom? Bom trabalho, muitas saudades e logo, logo nós estaremos juntos novamente, estudando, contando histórias, aprendendo coisas novas, com o nosso dia a dia no Colégio Atlético. Um beijo para vocês, um abraço, fiquem bem e até a próxima. Olá, nono ano, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão de quarentena? Já se passaram aí alguns dias, né, desde que começou, mas olha, os estudos não podem parar. A gente está aqui do outro lado fazendo material, estamos aqui trabalhando para vocês. E agora vamos continuar com o sistema de videoaulas. E a aula de hoje, nós teríamos em sala de aula, mas vocês estão tendo aí no conforto da casa de vocês, é aula de física. E pessoal, o que eu trouxe para a aula de física de hoje? Eu trouxe para a gente tanto dar uma revisada, fixada e fortalecer também o conteúdo básico aí do primeiro semestre, o que a gente já estava vendo antes da pandemia, a gente continuar o conteúdo. Não pode parar. Importante é estar sempre estudando, revisando, lendo. E nesse tempo aí que vocês estão em casa, seja assistindo série, jogando, vendo filmes, aproveitem também para estudar, não parem os estudos, não deixem de trabalhar o cérebro nesses dias. Então, para a aula de física, o que a gente vai ver? O que nós vamos ver? Conteúdo vai seguir a parte de movimento. Lembra que nós estávamos vendo o movimento em sala de aula? Então, movimento retilíneo e circular. De movimento retilíneo e circular, grandeza escalar e vetorial. E ampliação de forças, máquina simples. Movimento a gente já viu em sala de aula, mas é o conteúdo principal aí do primeiro bimestre. Então é importante a gente dar uma revisada. Vocês têm anotado no caderno, tem o material lá, então a gente vai dar uma revisada para vocês não esquecerem, para a gente continuar seguindo os conteúdos. Movimento retilíneo e circular nós também vimos em sala de aula,
É um conteúdo muito fácil, só não pode confundir. Então a gente vai dar mais uma fixada. Grandeza escalar e vetorial, nós começamos a partir daquela pesquisa no caderno. Vocês lembram que vocês fizeram a pesquisa? Então a gente vai dar uma fixada nesse conteúdo. A gente não falou dele em sala de aula, mas vocês fizeram a pesquisa. E ampliação de forças é o conteúdo que a gente vai seguir, tá ok? Então vamos lá. Movimento. Pessoal, vocês lembram daquele conceito de movimento? Movimento é a mudança de posição de um corpo comparado a um referencial. O que é importante para sabermos se um corpo está em movimento ou não? É nós termos um referencial. Referencial é a palavra. Lembra que é o seguinte, para nós sabermos se aquele corpo está em movimento ou não, a gente tem que adotar um referencial. É a partir daquele referencial, daquele corpo, que a gente vai ver se o outro corpo mudou ou não de movimento. Se ele fez uma trajetória. Então a gente adota um referencial e compara um corpo perante aquele. Se o corpo mudou de posição inicial e final, houve um movimento. Se não houve mudança de posição, os corpos estão em repouso. Vai ficar muito mais claro, muito mais fácil de lembrar agora com essa imagem aqui, ó. Olha só, observe a imagem abaixo, tendo o poste como referencial e defina onde há e onde não há movimento. Em seguida, faça o mesmo utilizando o sol como referencial. Então vamos lá. Observando essa imagem aí, a gente tem aí carros estacionados e pedestres atravessando a faixa. Temos ali também um pessoal andando lá atrás. O poste está ali atrás. O poste é o referencial. Então a gente tem que analisar quais são os outros corpos que mudaram a posição inicial e a posição final. Então vamos lá. O referencial é o poste. Os carros estacionados, eles estão mudando de posição? Não. Então os carros perante o poste saem em movimento. O pedestre atravessando a faixa, ele começa num ponto da faixa e vai até o outro ponto da faixa. Perante o poste, ele muda de posição. Então o pedestre atravessando está em movimento. No caso, as pessoas que estão ali atrás, tem umas pessoas caminhando, também estão em movimento. Então qual seria a resposta dessa questão? Perante o poste, tendo o poste como referencial, os pedestres e as pessoas da calçada que estão caminhando estão em movimento. E a segunda pergunta é, utilizando o sol como referencial. O sol está lá no universo, está lá longe. O que está em movimento nessa imagem? Dá uma pensada aí. Se fosse para vocês respondendo. Se fosse uma pergunta em sala de aula, eu mostrasse essa imagem, no caso eu desenharia essa imagem com todos os meus dons artísticos que vocês conhecem, faria esse desenho perfeito no quadro, daquele jeito que vocês gostam de ver. Fiz esse desenho e perguntei, perante o Sol, tendo o Sol como referencial, o que está em movimento nessa imagem aí? E o que está em repouso? A resposta seria, tudo que está nessa imagem está em movimento. Porque o Sol está lá parado, mas todo esse material aí, tudo que está nessa imagem, está onde? No planeta Terra. A Terra está sempre se movimentando, seja no movimento de rotação ou translação. Então, todos esses objetos estão em movimento perante o Sol. Porque como a Terra está mudando de posição, a Terra está se locomovendo, tudo que está na Terra está mudando de posição em relação ao Sol. Então, tudo que está na Terra, perante ao Sol, está em movimento. Então, o Sol está tendo como referencial, está em repouso, e nessa imagem aí a resposta seria, tudo da imagem está em movimento, se o referencial for o Sol. Ok? Então, pessoal, para vocês entenderem, para terem noção do que está em movimento ou não, é importante o referencial. Pelo referencial, a gente define o que está em repouso ou em movimento. Eu tenho certeza que vocês lembram desse conteúdo, a gente só está dando uma fixada nessa parte, porque é a partir daí que a gente vai estudar muita coisa na física, ok? Vamos para o próximo. Movimento retilíneo e movimento circular. Entendemos um pouco do movimento, nós temos dois tipos de movimento, o retilíneo e o circular.
O retilíneo é aquele movimento em que o corpo se desloca apenas em trajetória reta. Se ele faz apenas um caminho reto, se a trajetória dele, se o caminho inicial e o caminho final foi totalmente reto, nós chamamos de movimento retilíneo. Se o corpo fez um movimento, deslocou em trajetória circular ou elíptica, o que é elíptica? Elíptica é aquele movimento do balanço, lembra que a gente falou? Então, se houve essa curva, é movimento circular. Então, movimento retilíneo é o que é deslocado em linha reta. Movimento circular é deslocado e durante o deslocamento acontece uma curva. E aí, na sala de aula, vocês lembram que a gente deu alguns exemplos? Como, por exemplo, sair da sala de vocês do 9º ano e ir até a coordenação. Sair da sala do 9º ano e ir até o banheiro. Atravessar da porta da sala do 9º ano para a sala do 8º ano. A gente viu esses exemplos. Vamos treinar, então, vamos dar uma revisada para ver se vocês estão craques em movimento retilíneo circular. Olha essa imagem, nós temos 6 imagens nesse slide. Agora pausa o vídeo aí e tenta olhar, tenta dizer o que é retilíneo e o que é circular. Para vocês darem uma treinada. Fácil, né? Tá muito fácil. Vamos lá. Esse é retilíneo. Vamos marcar primeiro os retilíneos. O carro na rodovia, o carro numa BR, esse caminho reto, esse daí é um movimento retilíneo. Outro movimento retilíneo. Esse daí, a pessoa pedalando numa linha reta também, num caminho reto. Aparentemente nós só estamos vendo um caminho reto. Então é um movimento retilíneo. Qual é o outro movimento retilíneo? Esse daqui, ó. Esse rapaz esquiando nessa vela em movimento em linha reta. Olha aí que até o rastro que está deixando na água é em linha reta. Esses 3 aí são exemplos de movimentos retilíneos. Sendo assim, o que é movimento circular aqui? Carros atravessando na rotatória estão fazendo o movimento circular. Esse brinquedo aqui muito louco, que eu não iria, é um movimento circular, e as pessoas estão rodando aí, estão rodando em alta velocidade. Deve ser um brinquedo extremamente desagradável. Eu fico meio tonto só de olhar essa imagem. E a garota balançando aqui, ó. Esse daí é outro movimento circular, porque é um movimento elíptico que eu falei para vocês, aquela curva. Esses daí, pessoal, são exemplos de movimentos retilíneos e movimentos circulares, ok? É importante não confundir e saber aplicar isso no cotidiano. Tenta olhar aí na casa de vocês e imaginar que trajetória é movimento retilíneo, que trajetória é movimento circular. Vamos seguir? Grandeza escalar e grandeza vetorial. Isso daí nós fizemos uma pesquisa no caderno. Nós não chegamos a aprofundar até a explicação, mas a gente começou com a pesquisa. Grandeza, pessoal, é tudo aquilo que pode ser medido. Então, algo que pode ser medido é uma grandeza. E a partir das grandezas, nós temos 2 tipos de grandeza. Grandeza escalar e grandeza vetorial. Qual que é a diferença de uma para outra? Vamos entender aí o conceito. Grandeza escalar são medidas que possuem a sua determinação feita apenas por um número seguindo de uma medida. Então, ou seja, uma grandeza escalar, só um número e a representação daquela medida já define. Por exemplo, temperatura. Você pega aí o termômetro e vai medir essa temperatura. Quando você olha o termômetro, está lá 37 graus Celsius. Ok? 37 graus Celsius, não tem o que questionar. Isso é uma grandeza escalar. Grandeza vetorial são medidas que, além desse valor numérico, além dessa unidade de medida, elas necessitam de sentido e necessitam de direção. Então, a gente pode especificar, nós temos que especificar uma grandeza vetorial. Por exemplo, o carro está trafegando a 50 km por hora. Velocidade é uma grandeza vetorial. Por quê? 50 km por hora, de onde? De norte a sul, de sul a norte. Grandeza 50 km por hora,
para onde. Então, ou seja, essa velocidade a gente pode representar pelo número 50, pode representar pela medida quilômetros por hora, mas também temos e podemos dar direção e ou sentido. Então, eu pedalei numa velocidade de 20 quilômetros por hora do colégio até a minha casa. Eu dei aí, além do valor, a direção. E aí, se eu falar, eu pedalei 20 quilômetros. 20 quilômetros para onde? Para que sentido? Para que direção? A gente pode completar essa informação, essa grandeza. Então, essa é a diferença de grandeza escalar para a grandeza vetorial. A escalar, só o número, só a medida resolve. A vetorial precisa de número, precisa da medida e também pode e deve ter direção e sentido. Vamos ver se a gente pegou, se nós não vamos confundir mais. Vamos lá. Opa. Peraí. Vamos passar. Não está passando o slide. Aí, consegui passar. Grandeza escalar e vetorial. Complete a tabela abaixo indicando se a grandeza é vetorial ou escalar. Então vamos lá para essa explicação. Deixa eu só abrir aqui para melhorar o nosso áudio. Isso. Tempo. O tempo ele é uma grandeza escalar ou vetorial? Fala aí para mim. Espero que tenha acertado. O tempo, pessoal, quando pergunta assim, que horas são? Alguém perguntou para você, que horas são? Você responde, são 4 horas. A pessoa não vai te fazer nenhuma outra pergunta. 4 horas o quê? Não, são 4 horas. Eu tenho um número, que é o 4, e tenho a medida, horas. 4 horas, não tenho que falar. Então, ele é uma grandeza escalar, porque ele é representado só com número e medida. Se teve só número e medida, é escalar. Se alguém te pergunta, são 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, 10 horas. Ok. 10 horas para onde? 10 horas para cima, 10 horas para baixo? Não tem como perguntar isso. Então, tempo é escalar. A segunda aí é velocidade. Velocidade é escalar ou vetorial para vocês? Espero que tenham respondido vetorial, óbvio. Quando se pergunta, quando se fala, eu estou a 40 km por hora indo de Goiânia a Nápoles. 40 km por hora indo de norte a sul. 40 km por hora de São Paulo a Rio de Janeiro. Então, velocidade é uma grandeza vetorial, pois além de ser representado por um número e medida, a gente pode dizer o sentido e a direção dessa velocidade. Se tem sentido e tem direção, é vetorial. Próximo, força. Força é vetorial ou escalar? Força é um exemplo de grandeza vetorial. Estou empurrando uma caixa. Estou aplicando força, estou usando força. Mas eu estou empurrando para frente, estou empurrando para a direita, você está empurrando para a esquerda. Para onde está indo essa força? Para que direção está indo essa força? Inclusive a direção das forças é conteúdo que a gente vai ver em física aí também. Então, a força, pessoal, ela é uma grandeza vetorial, pois além de ser representada por uma medida, como por exemplo newtons, estou aplicando 50 newtons nessa caixa. Além dela ser representada por um número, ela tem a sua medida e tem a sua direção e tem também sentido. Então, se tem além do número e da medida, se pode ser aplicado direção e sentido, vetorial. Temperatura. Temperatura é grandeza escalar ou vetorial? A resposta é escalar. Quando você vai olhar a temperatura, como eu falei no exemplo do slide passado, você colocou o termômetro, mediu sua temperatura. Estou aqui com 37 graus Celsius. Ok, não tem mais o que ser perguntado. Qual que é a temperatura hoje de Goiânia? Goiânia hoje está fazendo 35 graus. Não tem 35 graus para cima, 35 graus para baixo, 35 graus para a direita, para a esquerda.
não tem sentido nem direção nessa grandeza. Então, temperatura é uma grandeza escalar. E por último, a gente tem aceleração. Aceleração, assim como velocidade, também é uma grandeza vetorial. Por que aceleração é uma grandeza vetorial? Porque você pode dizer, eu estou acelerando, eu estou indo para frente, estou acelerando para trás. A aceleração também pode ser aplicada com sentido e uma direção. Então vocês entenderam aí que só de ver as grandezas já dá para entender se ela é escalar ou vetorial. Vocês só não podem confundir. Escalar tem só número e a medida. Vetorial tem número, medida e também direção e ou sentido. Vocês têm essa pesquisa no caderno, tem lá o conceito, tem a definição. Se vocês quiserem acrescentar mais coisas que foi falado aqui, ou quiser colocar mais anotações, vocês podem também. Durante a videoaula, é importante estar com o caderno em mãos, fazer alguma anotação ou algo que achar pertinente. Ok, pessoal? Espero que nenhuma dúvida até aqui. Se tiver, vamos esclarecer depois. E o que eu queria tratar na aula de hoje era até aqui, porque esses tópicos são importantes para a gente seguir o conteúdo de física aí nos próximos dias. Esse aqui é o gabarito, como fica aí nossas respostas. Tempo escalar, velocidade vetorial, força vetorial, temperatura escalar, aceleração vetorial. É nosso quadrado, nossa tabela respondida gabaritada. Meninos e meninas, temos homework também. Temos tarefas de casa. E essas tarefas de casa elas são importantes porque ajudam vocês a fixar o conteúdo, ajudam vocês a não ficar só parado, comendo, vendo série, e ajuda a exercitar o cérebro de vocês. Nesse período é importante ficar sempre atento às atividades, e sem falar que essas atividades faz parte da avaliação de vocês. Vocês estão sendo avaliados com essas atividades. Desde a primeira semana que vocês estão recebendo atividades aí enviadas pela coordenação, essa semana continua o mesmo sistema. Vamos passar aí tarefas para vocês fazerem, que serão avaliadas. Como que vai ser como serão feitas as nossas tarefas? Lembra do nosso Google Sala de Aula? Que nós usamos muito bem esse ano, uma excelente ferramenta. Então, mais do que nunca, o nosso Google Sala de Aula vai ser muito útil agora. Porque para física, hoje, tem 2 homeworks. O primeiro homework, pessoal, é fazer uma pesquisa no caderno sobre máquinas simples para ampliação de forças, destacando plano inclinado, alavanca e roldana. O que são máquinas simples? Ao longo aí da geração, da história do homem, ele criou algumas máquinas, resumidamente, tá? Vocês vão pesquisar e vão aprofundar isso. Mas o homem ele criou algumas máquinas que facilitam a ampliação de força, onde com menos força física gera um resultado de força maior. E dentro dessas máquinas simples, vocês vão ver 3 exemplos: plano inclinado, alavanca e roldana. Vocês vão pesquisar no caderno que são as máquinas simples, e vão fazer lá. Separar plano inclinado, o que é vantagens do plano inclinado e desvantagens. Alavanca, o que é alavanca, em que situações a alavanca é utilizada, vantagens e desvantagens. Roldana, o que é a roldana, aonde a roldana é utilizada, vantagens e desvantagens. Se tiver o plano inclinado também, em que situações ele é utilizado. O plano inclinado é a famosa rampa. Em que situações é usado a rampa. Então vocês vão fazer aí no caderno essas 3 partes, falar sobre, colocar as 3 partes e fazer um desenho de cada uma delas. Façam aí um desenho caprichado, caprichem no desenho, igual o professor de vocês desenha. Na verdade, melhor, eu tenho certeza que vocês são capazes de fazer desenhos melhores. Então façam aí um desenho para representar um plano inclinado, um desenho para representar a alavanca e um desenho para representar a roldana. Vocês vão fazer isso no caderno, façam com o cabeçalho, como se fosse uma atividade normal. E aí, vocês vão tirar foto do caderno de vocês e vão postar no mural do Google Sala de Aula. Lembra que lá no Google Sala de Aula tem o nosso mural? Onde inclusive teve aquela atividade que eu postei
uma foto do filme Parasita e nós discutimos lá no mural, vocês vão lá e vão postar, tira foto dessa pesquisa no caderno e posta lá no mural, para eu ver o que vocês fizeram e dar aí o visto digital. Vocês vão postar para mim até o dia 3/4, até sexta-feira. Vocês têm então até sexta-feira para fazer essa pesquisa. Capriche na pesquisa, pessoal. Façam um trabalho caprichado e leiam o que vocês estão pesquisando, o que vocês estão escrevendo, para a gente poder aprofundar depois. É uma pesquisa para a gente adiantar um próximo conteúdo. Vocês vão fazer isso, pega o celularzinho, tira a foto, vai lá no mural e posta. Porque aí eu recebo a notificação, entro lá, avalio e lanço a nota. Esse é o primeiro homework, simples, né? Bem tranquilo. E o segundo é que lembra aquela vez que vocês preencheram um questionário no Google Sala de Aula, que era um teste de fixação? Vocês vão fazer a mesma coisa. Vão entrar lá, vai estar lá o link. Espero que já hoje, quando vocês estiverem vendo essa videoaula na segunda-feira, já deve estar postado. Vocês vão entrar lá, vai estar lá as atividades. Atividades de fixação disso que nós vimos, tanto de movimento, grandezas, movimento retilíneo e circular. Vocês vão entrar lá, vai estar o formulário, vão entrar no formulário e vão responder, igual vocês responderam o último, e deu super certo. Eu recebo todas as respostas, corrijo, dou a nota e devolvo para vocês. Esse formulário, vocês vão responder para mim até o dia 1º, até depois de amanhã, até quarta-feira. E bem simples, pessoal, dá para ser respondido, lembra que pelo celular mesmo, vocês abrem o Google Sala de Aula, entra lá na nossa turminha, tem lá a nossa foto, e por lá mesmo vocês conseguem responder o questionário. Então dá para ser feito tanto no celular quanto no computador, sem problema nenhum, é algo que vocês já fizeram, então é algo que eu acredito que não vai dar complicação. E qualquer problema também, vocês podem postar lá no Google Sala de Aula. Podem mandar mensagem, me avisar, falar, professor, não estou conseguindo postar, não está dando certo. Mas, como já fizemos isso uma vez, eu tenho certeza que vai dar certo. E, pessoal, é isso. Essas 2 tarefinhas para essa semana. Semana que vem a gente segue o nosso conteúdo. E eu queria deixar para vocês essa fotinha aqui, dizer que eu estou morrendo de saudades de vocês, da turma, do nosso contato, das nossas aulas, e torcendo para em breve a gente voltar para a sala de aula, para as nossas aulas, para o nosso café consciência, nossas aulas práticas. Eu estou preparando muito material aí para a gente ter ao longo do ano, fazer aí nossa aula de slime, fazer nossas experiências como foi prometido. Então, aproveitem esse tempo em casa para estudar, para ler, para se divertir também, veja série, vejam filmes, converse com a família, converse com os amigos virtualmente, mantenha aí todos os cuidados que está sendo recomendado pelo Ministério da Saúde. Em breve vamos passar por isso, é uma situação de aprendizado para todo mundo e, claro, vamos sair dessa situação mais fortes do que entramos. Estou com muita saudade de vocês, qualquer coisa me procurem, qualquer dúvida, não parem os estudos, vamos seguir o conteúdo de física. Essa semana vocês vão receber aula de química também, vai ter material de química, então segue aí o ritmo, segue o fluxo, tá bom? Pessoal, um beijo, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tudo bem, galera do 9º ano? Vim aqui hoje para falar para vocês um pouquinho do novo esquema de atividades que nós, professores do Colégio Atléticos, vamos estar trabalhando com vocês. Nós vamos estar disponibilizando os vídeos agora no YouTube, certinho, para que vocês tenham acesso mais fácil, todo mundo tem acesso ao YouTube, vocês podem voltar e rever o conteúdo quantas vezes vocês quiserem, certo? Quanto mais, melhor, para a gente fixar mesmo, certo? Quanto mais vocês entrarem, vai ser melhor para vocês fixarem o conteúdo, entre outros aspectos. Então, para inglês, eu trouxe para vocês em formato de slide 2 conteúdos, 2 tópicos diferentes para essa semana. E a gente vai estar trabalhando em formato de 3 vídeos. Esse primeiro vídeo vai ser um vídeo de
conteúdos de explicação de conteúdo. O vídeo seguinte, o segundo vídeo, vão ser exercícios sobre esses conteúdos. E o terceiro vídeo vai ser um vídeo de resolução de exercícios, de correção das atividades passadas no segundo vídeo. Super facinho de trabalhar também, certo? Esses conteúdos vocês vão ter que repassar para o caderno para que vocês tenham, assim, um acesso maior a ele, certinho? Sem ter que ficar abrindo os slides todas as horas que precisarem. E também, quando tivermos o retorno da aula, a gente eu vou estar vistando o caderno de vocês, certinho? A gente vai estar revisando esse conteúdo também. Então vamos lá, para a gente começar o nosso primeiro conteúdo, o primeiro conteúdo que eu separei para vocês foi Great People. Então, pessoas grandes, grandiosas. E a pessoa que eu separei para vocês foi a Malala. Quem não ouviu a história da Malala até hoje, eu coloquei um trechinho, um summary da história dela aqui, certo? Na verdade, é um pouco da atividade que ela tem realizado na sociedade. E deixei abaixo o www.malala.org, que é o site da organização dela, onde tem todos os aspectos sobre o trabalho dela, desde os acontecidos, do ataque que ela sofreu e tudo que ela tem feito pelas meninas, pelas mulheres ao redor do mundo, certo? Então, esse é um conteúdo introdutório de Great People. E no slide seguinte, eu preparei mesmo uma atividade para vocês, mas uma atividade de pesquisa. Então, vocês vão pesquisar na internet e passar para o caderno de forma resumida. Uma página já é o suficiente, às vezes nem vai dar uma página inteira. Uma pessoa que modificou o mundo de alguma forma, uma great person. Pode ser um inventor, um inventor, um activist, um ativista, um educador, educator, entre outros, certo? Então, vocês vão contar um pouco sobre a história dessa pessoa, o que essa pessoa fez, que modificou o mundo de alguma forma, como que ela ajuda as pessoas ao redor do mundo, ou na comunidade em que ela vive, certinho? Então, vocês vão passar isso para o caderno de vocês com o tópico de Great People. Então, esse é mais introdutório, beleza? Agora, para passar para realmente o nosso conteúdo gramatical, eu trouxe para vocês um conteúdo de Relative Pronouns. Relative Pronouns são os pronomes relativos que eu utilizo para fazer junção nas frases, certo? Então, não vou ter uma quebra na minha frase por conta de uma vírgula. Eu posso fazer uma junção de duas partes diferentes usando um Relative Pronoun. Eu coloquei para vocês a primeira coluna de Relative Pronoun em inglês e a correspondência em português à frente. Então, temos who, que é quem, which, qual ou quais, that, que, where, onde, when, quando, whose, de quem, quando eu quero expressar a posse de alguma coisa. Então, temos exemplos aqui. Malala is the girl who helped many girls around the road. Black is the color which was chosen for the Halloween party. The car is the present that I gave her. This is the house where I grew up. I got this medal when I was in the second year. Michael Jackson is the artist whose famous dance is called Moonwalk. Então temos exemplos onde eu estou falando sobre a Malala, que ela é uma garota, e depois eu tenho uma outra parte da frase que está falando que ela ajudou muitas garotas ao redor do mundo. Então como é que eu vou fazer essa junção dessas duas partes dessa frase? Eu vou colocar um relative pronoun, um pronome relativo, e o correspondente à pessoa é o who, certo? Igual temos as traduções lá em cima. Então, Malala é a garota a quem ou quem ajudou muitas garotas ao redor do mundo. Então, vocês prestem bastante atenção nesses conteúdos, super facinho, prestem atenção nos exemplos, voltem aqui todas as vezes que forem necessárias, passem esse conteúdo para o caderno, podem fazer pesquisas online, certo? Vou disponibilizar esse arquivo para vocês, caso vocês precisem, e até o próximo vídeo com os exercícios. Tudo bem, galera do nono ano? Então, assim como eu disse no vídeo anterior, na aula anterior, essa segunda aula, esse segundo vídeo vai ser sobre exercícios relacionados aos tópicos que nós trabalhamos na aula anterior. Então, nós trabalhamos naquela aula, vamos lá relembrar dos conteúdos. Sobre Great People, então pessoas grandiosas, coloquei como exemplo para vocês a Malala. E em segundo, nós trabalhamos com Relative Pronouns, pronomes relativos. Então, trabalhamos ali com exemplos, certinho, que o pronome relativo ele é utilizado para fazer junção nas frases, para que as frases não precisem ser quebradas por uma vírgula. E é super tranquilinho de trabalhar com esse conteúdo. Então, hoje eu preparei, vamos começar aqui com o primeiro exercício que eu trouxe para vocês, sobre Great People.
Então nós temos aqui, about the text you wrote in your notebook, answer the following questions. Então essa daqui é mais pessoal, ela é sobre o text que você wrote, que você escreveu sobre aquela pessoa que eu pedi. Lembra naquele slide, após o da Malala, da história da Malala, que eu pedi para vocês pesquisarem sobre uma pessoa grandiosa, que ela modificou a sociedade ou o mundo com alguma atitude? Então, vocês vão responder essas 3 perguntas sobre esse texto. Number 1. What is the name of the person you wrote about? Qual é o nome da pessoa que você escreveu, sobre quem você escreveu? Number 2. What is her or his occupation? Então, qual que é a profissão, a ocupação, melhor dizendo, dessa pessoa? E a number 3, what was the action taken by this person? Qual que foi a ação tomada por essa pessoa para modificar a sociedade, o ambiente, ou o meio em si, que essa pessoa vive ou ao redor do mundo? Qual foi a ação tomada para ter essa modificação? Então, esse exercício ele é específico sobre a pesquisa que vocês fizeram sobre a great person. Então, segundo exercício nós temos sobre relative pronouns, pronomes relativos, e o primeiro exercício diz o seguinte, number 1, match the columns and then write the complete sentence, adding the correct relative pronoun. Então vocês vão juntar as frases, vocês vão fazer um link entre a primeira coluna com a segunda coluna. O primeiro exemplo já foi feito, that's the bus, é correspondente à letra E da segunda coluna, that's the bus, tanana, it goes to the Sydney Opera House. Então, o primeiro passo é ligar essas 2 colunas. O segundo passo é que vocês vão ter que juntar, fazer a junção da primeira frase, a frase da primeira coluna com a da segunda coluna, utilizando o relative pronoun correspondente. Mas, professor, não tem uma tabela de relative pronouns dizendo qual que eu vou usar. Justamente, vocês podem voltar na aula anterior, no slide da aula anterior, e buscar pelaquela lista de exemplos que eu dei utilizando os relative pronouns, certo? Então vocês vão olhar a tradução também da coluna acima que eu havia colocado, para vocês verem qual que encaixa melhor. Por que eu não coloquei? Quando a gente completa uma frase, a gente faz uma junção, melhor dizendo, de uma frase utilizando o relative pronoun, podem ser vastas as opções de relative pronoun que eu posso usar naquele contexto. Então eu não posso dizer que pode usar somente esse ou somente aquele. Não, vocês podem usar relative pronouns diferentes na mesma frase, certo? Sem problema nenhum. Porque muitos deles vão trazer o mesmo significado, o mesmo... vai fazer uma junção de forma com que o contexto não mude, certinho? Então, aqui eu juntei a primeira frase como exemplo, that's the bus, e a segunda parte, it goes to the Sydney Opera House, e embaixo eu coloquei o relative pronoun that, que vocês vão voltar no slide anterior da aula anterior e ver que significa que. That's the bus that goes to the Sydney Opera House. Então, aquele é o ônibus que vai para Sydney Opera House. Então, prestem atenção que vocês podem fazer algumas modificações, assim como na frase eu tirei o it, certinho? Mas não que seja necessário em todos os casos. Então analisem direitinho. Se vocês acharem que está muito esquisito uma palavrinha ali que está interrompendo a fala da frase, pode retirar. Então, prestem atenção, utilizem os vídeos anteriores para vocês tirarem os exemplos e tirarem de letra esse exercício que é super fácil. Só requer muita atenção e que vocês voltem no vídeo para praticarem mais e mais. Lembrem de passar esses exercícios para o caderno, que a gente vai estar vistando quando retornarmos nas aulas presenciais, certinho? Até mais, galera. Tchau.